Cara, tudo! Consegui, Duda Bertolini, amor, minha paixão, que eu sou fã, o artista mais incrível do planeta, que eu acho. Você sabe disso, você sabe o quanto te admiro. Stylist, figurinista, diretor criativo, estilista, apresentador de TV. Uau, já tô sem Não é, fôlego. isso não é suficiente. Simplesmente um Amiga. ícone da moda nacional. Em 2003, ele criou a própria marca, a Neon, que era incrível, era a coisa mais linda. Até Qual hoje. você sempre foi Mas até musa hoje tem as coisas e da fez Neon. os catwalks mais lendários. Projetou como um dos criadores mais inovadores da moda brasileira. Meu amor, que Dudu. delícia tá aqui. Que Bertolini. delícia de encontro. Lógico que eu ia atender esse chamado de vir aqui encontrar com você. E vindo pra cá, eu fiquei pensando quantas histórias lindas, como as nossas trajetórias se entrelaçam, assim, né? De lá até aqui. Então esse close é certo. E obrigado por me receber aqui hoje. Amor, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas depois eu vou te contar uma experiência que eu tive que você nem sabe. Por favor. Vou começar falando isso, Já porque daí eu paro. Conta, que agora já fiquei curioso. Estava um dia no aeroporto de Congonhas, tinha saído, que não sei o que eu tava falando no telefone, alguma coisa. Daqui a pouco eu olho, eu vejo uma imagem que era você atravessando aquela passarela. Você tinha uma capa. Cara, era a coisa mais linda da minha vida, juro por Deus. Rolou Você falar isso, eu me imagino. Sabe quando rola um minuto de silêncio que você vê um sonho acontecendo? Era uma coisa… Juro por Deus, você me tocou de uma maneira… A gente já se conhecia e tal, mas na hora que eu vi aquela imagem… Você nem que sabia. Vou te falar primeiro que a reciprocidade, porque quantas vezes eu já não te vi chegando e já não tive o mesmo impacto, e você sabe disso. E é verdade, porque você também é uma pessoa que causa essa mesma reação em mim, então eu fico muito feliz. E essa reciprocidade é muito legítima. Mas ao mesmo tempo isso é tão lindo. E eu te confesso, Giane, que outras pessoas às vezes falam isso pra mim. Te vi passando em tal lugar. Me isso emocionou. me comove, porque desde criança, quando eu via alguém se expressar de uma forma livre, radical, através da moda, querendo comunicar através disso, isso é o que me emocionava. Sempre foi mais sobre isso do que sobre moda propriamente, entende? Então, de como… E obviamente que as pessoas que de alguma forma rompiam com aquela hegemonia, com a normatividade, com tudo que eu tava vendo ao meu redor, eram elas que o meu olho brilhava. Então eu entendia que a moda ela podia ser uma ferramenta de expressão e de comunicar quem a gente realmente é e de enaltecer as nossas diferenças mais do que as tentativas de padronização, que às vezes ela ainda promove. Amor, mas vamos começar do princípio, né? Vamos deixar, é uma honra ter você aqui, mas você teve essa percepção tão rápido assim? Como foi? Como que você desabrochou assim? Olha, eu acho que assim, quando eu cheguei no mundo, já olhei ao redor e comecei a ter um pouco de consciência, eu percebi, ixi, Maria, que não é nem aqui, nem aí. Não é nem esse azul, nem esse rosa, que não é pra mim. Quando eu via, eu percebia, né, que nesse mundo que divide tudo em masculino e feminino, ou que de alguma forma havia, né, esse senso comum, esse consenso da normatividade, eu nunca me senti pertencente, né, a isso. Tive uma infância muito legal também, tenho pais maravilhosos, tenho um irmão incrível, agradeço demais a minha família, aproveito aqui pra mandar esse close certo pra minha família querida, ainda mais porque nós, pessoas LGBTs, muitas vezes temos históricos de muito abandono, violência, de rejeição dentro das suas famílias por algo, né, que é simplesmente algo que jamais deveria ser um motivo de opressão ou repressão, né. Então isso sempre foi muito legal, mas de alguma forma eu entendia que eu não pertencia àquele sistema ou àquele padrão. E aí, muito cedo, eu acho que eu começava a entender como as pessoas se expressavam através do estilo, como aquilo me interessava. E as pessoas que rompiam com a normatividade eram aquelas que o meu olho brilhava. Eu sempre tinha uma tia que eu sempre conto, tá? Ela, inclusive, se estiver me ouvindo, como sabe? Ela chama? Marisa Dragoni. Dragoni era o sobrenome dela do primeiro casamento, mas ela era uma mulher absolutamente extravagante, que usava escarpãs, meias finas, o cabelo cortado curtinho, com uma maquiagem maravilhosa. Ela é uma exímia maquiadora, artesã, designer. E ela era a mulher mais foxy, mais tipo, uau, assim, que eu já tinha visto. E eu, assim, me ajoelhava nos pés dela, nos pés daquele escarpante, salto fino. Que é difícil, amor. Ela fala pra mim hoje em dia, eu nem podia te dar toda a moral que você queria, porque eu sabia que, entendeu? O que você queria era o babado todo, entendeu? Já entenderam como é que aquilo ia acontecer. Então, acho que esse foi meu despertar. Foi aí que eu entendi
que, na verdade, eu me interesso mais por estilo do que por moda e que sempre o que me interessa é a moda pra libertar. Tá. Teve tudo isso na infância e tal, e você falou assim, vou fazer moda. Porque concorda que moda também, ela é do jeito que é divulgada e tal, faz pouco tempo. Não era uma profissão, Sim. alguma coisa, não tinha nem faculdade de moda e tal. Eu lembro que eu fiz, acho que uma das primeiras faculdades do Sim. desfile de formatura deles e tal. É uma coisa muito recente. Exato. Como que foi que você entrou na moda? Olha, eu lembro que eu recebi uma revista em casa, tá? Era uma Veja São Paulo que eu recebi em casa que falava da Santa Marcelina, né? Tava Foi na lá? capa da revista. E eu começando a ter consciência, a gente não tinha internet, né? Somos a última geração que passou ali do analógico pro digital, e isso é fantástico. E de repente eu vejo a faculdade de moda pós Alexandre Hershkovich, uma mudança da figura do estilista, né? Pela primeira vez, a gente sai da figura dos grandes costureiros e a Sim. gente vê o estilista de moda underground, que mistura o trabalho dele com a noite, com o comportamento. Que aquela ideia de moda vem de outros lugares que não mais das grandes passarelas, e até rompendo com o pensamento alta hegemônico cultura, né? burguês, exato, da alta costura, do que seja. E propondo uma outra visão, né? Essa sim, disruptiva, né? De estilo. Lembro de ver aquelas mulheres do Alexandre Hershkovich usando aqueles chifres de látex. Era incrível, Eram as né? donas de casa do inferno, era uma coisa maravilhosa. E lembro de começar a ter vontade de entender que aquilo podia ser uma possibilidade. E mais uma vez agradeço aos meus pais e também aos acessos, assim, né? De poder, a gente sabe, né? Difícil. Um país de tanta desigualdade quanto a gente tem, como o ensino de moda, né? Ainda é tão restrito. Não só de moda. Não só de moda, como a educação ainda é tão restrita. Inclusive, como a importância da gente descolonizar esse ensino e da gente começar a olhar esse ensino por uma outra perspectiva. E, sem dúvida, fazer com que ele seja muito mais acessível, muito mais democrático. Então, eu agradeço demais a essa oportunidade. E ali eu percebi que eu queria fazer moda. Quando eu vi a possibilidade daquela faculdade, daquelas pessoas, Falou, eu falei, pronto, gente, quero! é aqui. Eu era adolescente ainda, eu ainda tava, né, no ensino médio, tava no colegial, né, como se chamava ainda. E eu saía da cidade do interior, onde eu morei adolescente, e vinha pra São Paulo pra ver os desfiles de formatura Santa Marcelina. Da Santa Marcelina, né? Tá, aí fez... Aí fiz Santa Marcelina, logo no primeiro ano já comecei a trabalhar. E tive mestras maravilhosas. Agradeço Impossível minha também amiga não, né? Beth Prado, uma deusa perfeita. Que além de tudo foi musa de Helmut Newton, uma das modelos mais importantes que abriu caminhos para que Gianni pudesse depois chegar lá e desfilar pra Prada. Batendo recordes ainda. Criou um mercado, né, amor? Exatamente, criou um mercado, qual você criou também, né, amiga? E que você também eu acho que então, todos criaram, né? Um mercado de moda... Graças a Deus. As deusas. Profissional. Eu vim de uma época que nem desfile de Fashion Week tinha, né? Era tipo esporádico e tal. Mas você desfila pra Prada muito jovem, né, Gianni? Com 13. O close com certo, 13. pessoal. Vou ter que tomar essa pergunta porque eu tenho muito orgulho da minha amiga. Com 13 você desfila pra Prada. Antes de ter desfilado aqui. Sim, porque a gente não tinha um mercado de moda muito grande aqui no Brasil. A gente não tinha tanta oportunidade de trabalho. Não dava pra viver, assim, de moda, entendeu? Tive a oportunidade de ir, fui, por curiosidade, e ali aconteceu. E é muito icônico isso. Que é uma pena, porque e é um a gente... símbolo de muita coisa. Mas assim. isso é uma pena, porque o que a gente tem de gente talentosa aqui e de oportunidade... E eu sinto até hoje que às vezes tem um preconceito. E falam que não é bom, não sabe se é bom ou não, porque ninguém já carimbou falando que era bom, sabe? Tem uma insegurança de... Mas eu acho que a gente tá vivendo uma revolução. Sim, mas eu cheguei a pegar uma parte que era... Sim, totalmente, né? E a triste. E eu vejo isso, né? A gente tentando muito também descobrir uma identidade, assim, né? Da moda brasileira e de nós mesmos, mas ela ainda muito contaminada, né? Por vezes, de um estereótipo do que isso poderia ser. Só que a gente vê que nesses últimos 20 anos, a moda e o mundo passaram por uma revolução. Muito mais ética do que estética. Essa mudança, ela não vem mais da silhueta, da roupa, da tendência. Ela vem de um porquê da moda e da roupa existir, de onde ela vem, pra onde ela vai. Mas vocês trouxeram um pouco disso, vocês abriram um pouco disso também. Por estilo, por
botar personalidade ali. Acredito que sim, e é uma questão identitária que é super importante. Mas eu acho que primeiro que a gente começa a entender nesse século XXI que ao custo de toda essa revolução identitária, a moda vira uma das indústrias mais poluentes do mundo e começa a o meio ambiente, as pessoas, promover trabalho análogo à escravidão para promover a venda de roupas que a gente não precisa, de um consumo que nem nós e nem o planeta dá conta de absorver, entendeu? Então, que lógica perversa, né, é essa que fez, e a gente começa a entender que a gente tem que ser um agente dessa transformação também positiva. A gente começa a entender que moda nacional, muito mais do que de que cor ela é ou de qual tamanho do biquíni, Sim. é que ela tem que ter uma relação com a procedência. Ela tem que abraçar as causas do país da onde ela tá. Ela tem que valorizar o que é local, ela tem que valorizar a ancestralidade dela, valorizar a cultura sem estereotipá-la, né, de alguma forma. E eu acho que é esse o aprendizado que a gente tem agora. Moda nacional é aquela que é legítima com o seu país, assim. Então, mas não é fácil você colocar teu estilo ali, né? Sim. A tua criação. Você é um artista, é muito lindo ver você trabalhar e surgir. Meu Deus, você vê que a gente fica meio que em silêncio e tal, porque é admirável de ver. Mas no começo não foi tão fácil, foi? Ah, não, né? Como que foi você conseguir fazer aquilo que você gostava da maneira que você gostava? Olha, eu acho que são muitos, né, desafios, né? E é um trabalho árduo, né? Onde você tem que acreditar em você várias vezes. Mais uma vez, te trago aqui para essa resposta, né? O trabalho, tanto como comunicadora ou como modelo, cada dia ele por mais que o seu lastro, sua trajetória se consolide, ele é uma reinvenção de uma fênix todos os dias. Você não sente isso também? Total. Né? É muito. Então, o que eu penso, né? Por quantas mudanças do mundo eu passei, né? E estamos passando, né? Estamos passando. Olha o que a gente passou. O quanto eu pensei, o quanto foi importante. Tudo que eu já passei para enfrentar o que foi uma pandemia, por exemplo. Chegamos na pandemia. Exatamente, sabe? Então, uma pandemia, amor! Nossa, Passamos uma pandemia. Aquilo, tudo já é difícil sem uma pandemia. Tá sendo, exatamente. Me fala, porque assim, o setor sofreu muito. Muito. E vem se recuperando lentamente. Você não acha? O que você acha que tá acontecendo agora? O que eu acho que tá acontecendo, né? O que eu imaginei muito, né? Muitos de nós imaginamos é que isso seria um grande impulsionador justamente para essa revolução ética pela qual a moda está passando. A gente nunca esperou que fosse por isso, né? Devido a uma tragédia tão triste, tão atroz, enfim, né, por essa tristeza absurda, mas que ali havia uma oportunidade de se acelerar este processo de transformação da moda. De fazer com que a moda fosse finalmente, selasse seu pacto em ser mais justa, equânime, transparente de repensar os seus meios de produção, a sua lucratividade, a sua velocidade, a sua sazonalidade. Então a gente ficou ali, né, trabalhando todas essas prospecções. Se falava do novo normal, né? Exatamente, que novo normal é esse? Esse também, mais uma vez, isso não tem a ver com a roupa de moletom que você está usando em casa. Teve a ver também, isso também é um reflexo antropológico, comportamental do porquê que a gente tinha que se vestir com roupa confortável para ficar em casa. Ou por que a gente quer usar tanta roupa sexy agora, depois de ficar 2 anos trancado dentro de casa. Porque ela tava gritando lá no armário. Exatamente, porque elas estavam lá gritando. Me tira daqui, pelo amor de Deus! Exatamente, mas a ideia era que a gente pudesse repensar todos esses meios de produção. Então, o que eu vejo é que sim, a gente teve um impulsionamento, um crescimento de marcas, de novas maneiras de se pensar. O digital, né, o omnichannel, como se trabalhar o online, ou trabalhar o sob demanda, né? Então, teve algumas coisas que aconteceram. Mas sendo sincero, Giana, eu acho que houve uma tentativa muito grande do mercado de voltar ao que se era. A gente ainda vejo as pessoas tentando muito retomar... O que é o voltar o que era? Antes da pandemia? O que era antes da pandemia. Às vezes, por que você acha que é isso? internacional de desfiles, por exemplo, ao mesmo tempo que bom, que a moda tá super se fortalecendo de novo, assim, acontecendo. Mas eu vejo pouquíssimas iniciativas sustentáveis. Eu vejo, sabe, isso acontecendo. Ou vejo os grandes players do mercado que teriam a chance de mudar, de fato, esses meios de produção e começar a pensar numa evolução, né? Numa evolução com esse aprendizado. Eu sinto que não. Eu sinto que a indústria ainda corre
corre muito o mercado atrás para voltar ao antigo normal, que de nada normal tinha, porque muito doente estava, na verdade. Mas você acha que é isso por causa de lucro? Ou por causa de conformidade e preguiça de mudar e medo de mudar? É muito difícil mudar, né? É muito difícil mudar. E eu entendo que a alternância de poder, ela é a maneira mais legítima disso acontecer, né? É preciso se pulverizar esses espaços, esses poderes, esses lucros, para que as pessoas falem pelas suas próprias histórias, para que elas contem, né? Para que a gente crie modas e modelos cada vez mais plurais, em todos os sentidos mesmo, né? Então, nesse lugar. Então, eu entendo, né? É uma mudança realmente difícil, mas eu acho que esse comprometimento ético, ele é muito complicado. Eu mesmo, entendeu? Eu acho que muitos de nós sentem que poderiam estar fazendo muito mais, se comprometendo mais e fazendo. Veja bem, eu entendo isso. Tem uma dificuldade também até de se fazer isso, né? Sim. Mas eu vejo que a todas as mudanças mais positivas que aconteceram, como, por exemplo, a demanda por diversidade, elas vieram das pessoas consumidoras. Eu não gosto de falar só consumidor, porque a gente desumaniza as pessoas e não é sobre isso, né? E todo mundo é consumidor, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas é que reivindicaram que elas queriam se ver representadas ou que elas queriam comprar de marcas que compactuassem com os valores delas que estavam mudando, com esse mundo que estava numa revolução. A indústria moda por si só não mudaria sozinha, porque ela estava muito confortável. Tem que ir no bolso em também. Continuar lucrando com os mesmos modelos que ela criou, que eram modelos que lucravam com a exclusão. De alguma lógica, uma lógica perversa de dizer assim, olha, quanto mais você comprar, mais você vai parecer com esse padrão que é muito difícil de atingir. O consumismo, Só que você nunca vai conseguir chegar lá, ou ser tão perfeita quanto os modelos que estão sendo sugeridos. E, na verdade, você acaba lucrando um pouco com a disforia e com o sentimento de não pertencimento das pessoas. Do desejo de querer ser, muitas vezes elas comprarem o que elas não precisam para tentar ser quem muitas vezes elas não são. Não é só isso, a moda também é maravilhosa, ela também possibilita coisas incríveis. A moda também possibilitou que se rompesse com a lógica dela para se criar, explodir expressões de gênero, de milhões de rupturas que ela possibilita, a expressão radical de expressão que ela possibilita. Mas ela se alimenta, a grande indústria principalmente, por muito tempo se alimentou dessa lógica perversa. Então mudar não é fácil, mas é preciso. Vamos voltar em várias coisas que você falou aí, mas um pouquinho mais pra frente. Queria saber ainda sobre o isolamento. Que eu acho que isso, por exemplo, uma pessoa que nem você... Porque você é uma pessoa do mundo, você é uma pessoa... É você enjaular. Uma coisa que não dá pra enjaular. Não. Como que foi pra você o isolamento? Todo mundo foi difícil, mas como você passar? O tamanho da revolução que foi o meu isolamento. Sabe o que eu fiz depois de 2 meses que eu estava em isolamento? O quê? Eu casei dentro de casa, amiga. Ai, que incrível! Casei, eu e meu marido em casa e todos os nossos convidados online. A cerimonialista, ninguém entrou dentro de casa. A gente montou o altar na sala. Ai, que demais! E a gente casou com, assim, padrinhos, com madrinhas, com padrinhos. Cada um no seu lugar, né? Teve show, teve DJ set, teve Mentira! performance da Bianca Exótica. Ai, que demais! Foi assim, foi maravilhoso. Foi uma revolução que eu realmente nunca tinha imaginado. A gente já tinha vontade, era uma data importante pra gente, aquele dia. E aí, quando a pandemia aconteceu, a gente... Pronto! Foi icônico, porque assim, pra muitas pessoas, foi 24 de maio, a pandemia começou 16 de março, oficialmente, assim, o isolamento. Então, muita gente tava participando pela primeira vez. De live. De uma live ou de um Zoom. Então era muito engraçado. As pessoas ligavam o microfone e elas se paqueravam. E elas… Mentira, era uma festa mesmo. Era uma festa. Depois que eles sabem, no final, as pessoas não queriam desligar a câmera. A gente não sabia qual ia ser a emoção, porque, né, assim… Primeira vez que eu escuto que alguém casou. Assim,
tá junto, mas fez a cerimônia de casamento no isolamento, a primeira vez. Aproveito e mando muito amor pro meu marido, Gamigai, que é maravilhoso demais, que eu amo muito. Então você teve uma nova experiência no isolamento, que foi vida de casado. Exatamente, mas também foi muito difícil, e principalmente por compartilhar com toda essa dor e com essa precariedade de gestão do nosso país, né? Que a gente passou naquele momento, com tudo, né? Assim, tristeza geral, né, amor? O quanto a desigualdade social se estabeleceu de uma forma super cruel. Então foi muito duro, assim. Mas pra mim também foi fantástica essa experiência, porque eu viajava, assim, pelo menos 3 vezes por semana. Eu tava viajando ponte aérea, eu não parava em casa, absolutamente. Você conseguia? Não, antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu não conseguia, eu viajava muito. Aí eu fiquei totalmente isolado, eu fiquei sem sair, né, de casa por meses, né? E tudo mais. Não deu medo, porque eu fiquei apavorada. Muito. Fui andar com o meu cachorro, eu vi aranha na rua, parecia tipo apocalipse. Eu falei, gente… E ao mesmo tempo, dimensionando mais que nunca o que era o acesso ao privilégio de poder ter uma casa pra poder ficar isolado, de poder ficar isolado em casa, e absolutamente… assim, tocado pelas pessoas que não podiam ficar em casa. A importância, né? Por toda essa pós-verdade, fake news que envolveu aquilo tudo, foi muito, muito forte. E um episódio de um aprendizado que eu acho que todos nós vamos carregar aí, e a gente deve, né, carregar para que, né, a gente nunca… melhore, né? Exatamente. Então foi… Mas ao mesmo tempo, a questão do ficar em casa, ela também foi super poderosa e libertadora, assim, de poder descobrir outras coisas. Eu lembro que eu tinha eu pensava, o dia que eu puder ficar em casa, que eu vou lá sentar… Um sonho! Foi engraçado, assim, poder ficar e poder descobrir um outro lugar, e sabe? Poder ter a sorte também de estar com uma Gama pessoa. também foi super importante. Depois da pandemia, aí veio aqueles desfiles híbridos. Sim. Que eram vídeos. Como que foi isso? Pra você que veio de uma época que surgiu e tal, tinha todo aquele buchicho, teve uma mudança, aí… Era diferente. Sim, eu sou entusiasta, né? Eu acho que as mudanças… A moda, ela é esse espelho do mundo, ela é antropológica, a gente tem que ver o valor de cada coisa. Quanto mais desfile a gente tiver no metaverso ou híbrido, mais valor a gente vai dar pelo pivô que a gente deu na passarela da Neon. E possivelmente esse mundo que vai ser mais digital, ele super vai valorizar quando houver oportunidade de acontecer da forma antiga. Da mesma forma que o mundo vai ficar mais tecnológico, e o que a gente espera, e o que já está acontecendo, é que os trabalhos manuais, as manualidades são cada vez mais valorizadas. A tecnologia, ela vai ter que ser afetiva, ela vai ter que ser humana. Ela não vai poder substituir o presencial. Mas eu acho que ela também é um território de expansão, não de disputa. Porque às vezes as pessoas, a gente vai ficar dentro do metaverso. Olha aqui, olha o nosso amigo aqui no estúdio, onde ele tá. Um pouco aqui, um pouco ali na tela do telefone. Ele tá no metaverso, tá super prestando atenção no que ele tá fazendo. Exatamente. Sai do Facebook! É uma realidade mesclada que a gente já vive. Uhum. A gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe o que isso vai acontecer. Mas assim como eu vejo os desfiles híbridos, eu vejo que a gente ainda tá numa transição maluca de uma evolução e revolução tecnológica que é exponencial, que ela não é linear. Ela não faz assim, ela faz… eu tô fazendo um símbolo de foguete. Vai no YouTube ver também, né? Vocês têm que ver o Dudu maravilhoso. Tá, amor, que a gente tá aqui gente, fazendo pose. Não dá pra perder, não dá pra perder, não dá. Você é uma coisa. Mas… Não sei, assistir um desfile, tá ali. Sim. É como você está assistindo, bem assim… Claro, cada um tem sua importância, tem o teu sentimento e a emoção que te traz. Porém, você tá ali, tem uma atmosfera, uma coisa que é surreal, né? Eu posso agora ter um momento, sabe, nostálgico, que eu acho que eu me permito, que é lembrar que Gianni andou em alguns desfiles muito icônicos que eu já fiz nessa vida e personificou como musa e amiga, momentos lindos. A minha estreia no São Paulo Fashion Week foi em 2005. Em um desfile no Teatro Oficina. Maravilhoso. Que é um projeto da Lina Bobardi, um dos prédios mais maravilhosos de São Paulo. E ocupado pelo Zé Celso Martinez Corrêa, que faz um teatro que é ritualístico, profano, maravilhoso, necessário. E eles têm os 5 elementos da natureza. Então, foi ao meio-dia de um domingo, a gente abriu o teto. Jane, você estava lindíssima com um kimono. Mano, não tem como você não desfilou. deixar lindíssima. Então, me acho lindíssima. Já que a gente tá falando do desfile presencial, que a gente lembre desse desfile, desse Você momento. entendeu que tem coisas, assim, claro que você remete a outras coisas, você tem uma outra captação, mas, por exemplo, segundos, momentos e tal, que é uma coisa que você vive. Sim. Que
É nostálgico e isso é maravilhoso. Você ter podido estar presente ali, eu acho. Sabe o que eu espero, então? Que a gente sempre entenda e preserve o lugar que existe desse ritual presencial, da beleza, assim como da beleza desse artesanato manual e humano, assim, do que a gente tá falando, mas que a gente possa ver um território de expansão. Que legal também pensar que a gente pode estar, de repente, virtualmente, conectados com pessoas do mundo todo, ao mesmo tempo. E que talvez a possibilidade de fazer um NFT ou de fazer um metaverso, que ela também possa romper com a lógica normativa. Quem sabe, né? Ali no lugar onde… Espero que a gente use o metaverso para reproduzir os padrões que ainda existem, né? Na normatividade. Foi isso que eu não gostei muito quando teve o primeiro vídeo, né? Do metaverso, que era o Zuckerberg, acho que tirando… Era ele, né? Tirando as roupinhas. Tirando as roupas. E era tudo umas roupinhas normativas. Daí acho que tinha uma roupinha de astronauta. Mas o que eu espero é que a gente use o território digital para expandir, né? Criativamente… E que a gente trabalhe ainda mais essa possibilidade de pluralidade, de desmantelar a padronização, que a gente use esse potencial como um território de expansão e não de disputa, que não precisem acabar os pivôs, as passarelas, os tableaux vivants, as poses, o olho no olho, a emoção, o toque da roupa, que nada disso se dissipe, mas que se some, a gente possa somar. Depois dessa pandemia, como que você vê o impacto que teve na indústria da moda? Enorme, né? Eu acho que foi muito duro, né? Muita gente quebrando, muita gente sem emprego, muita gente sem dinheiro, muita gente, né, vendo tendo que mandar pessoas embora. Que se reinventar. Mas eu também vejo uma alternância, uma mudança. Mais uma vez, a moda ela é um espelho, ela responde. Eu não gosto de dizer que a moda é só um espelho, porque senão ela fica muito cômoda, achando que ela só tem que espelhar as coisas. Não, querida, nós somos agentes da transformação, porque a nossa conta tá muito no vermelho. Exatamente, a nossa conta tá muito no vermelho, a gente tem que ser proativas, entendeu? Nesse lugar, não é só ser… É só poder espelhar, não. Mas eu também vejo uma mudança. Por exemplo, quando eu penso no que é o território do universo digital, o quanto isso cresceu nesses 3 últimos anos, o mercado digital, a influência digital, a comunicação digital, o online, o e-commerce. Sim. Sabe outra coisa que cresceu? Olha que delícia! Second hand, mercado de segunda mão, vintage, roupa usada. A moda do futuro é feita de roupa usada, queridas. Olha que coisa linda, de matéria-prima reutilizada. E a gente vê o mercado de segunda mão há de superar o de fast fashion até 2030, Jane. Muita gente coloca essa previsão, eu acredito nisso. Vai estar sendo vendida mais roupa de segunda mão do que roupa de fast fashion em 2030. Por consciência ou por… Por os dois. Por uma questão econômica, por uma questão de consciência, pelas duas coisas. Mas o econômico sempre aperta mais o calo, infelizmente, tá? Quando bate na bunda, né, amor? Mas é isso, e até porque você imagina, se hoje a gente produz uma média de 80 bilhões de peças de roupa por ano, das quais 40% disso são descartadas sem quase nunca terem sido usadas. Num mercado onde as pessoas também estão passando por uma precariedade financeira maior, cada vez maior. E o desapego também, né? Eu acho que as pessoas aprenderam muito do desapego e falaram, eu guardo, acumulo coisa. Que é um acumulador isso pra mim. Isso. Você vê uma roupa que você larga ali, você não vê, você fala, por que você tá segurando aquela coisa, sendo que você podia estar outra pessoa usando? E o que não faz mais sentido pra você, pode fazer pro outro. E essa lógica circular, e não volta, gente. Vou guardar que um dia eu vou usar. Não usa. Não usa. Tá errado ou não? E a hora que você vê essa roupa sendo usada… Eu tenho as coisas todas guardadas porque, amor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Mas né? a hora que você passar lá pra frente, se você achar que deve… Algumas eu passei porque eu acho que não merece ficar só comigo e você tem que ir pro mundo. Então, algumas, assim mas eu tenho um apego, amor, porque Mas olha, quando a roupa tem história, ela vai ter história pra você por muito tempo. E se a roupa foi feita de qualidade, uma coisa que eu mais tenho orgulho de saber é que eu tenho as minhas roupas da Neon porque elas foram feitas, entendeu? Com matérias-primas que, sabe, foram feitas com esmero. Porque além de tudo, né, tem essa questão de que o fast fashion, ele quando ele é feito com má qualidade, além dele, né, oprimir a toda a cadeia que tá por trás daquela máquina de costura, daquela cadeia
cadeia de produção, ela ainda não vai durar na sua mão. Essa roupa não vai ter um tempo… Por um lado, também é bom que você dá a oportunidade de uma pessoa que não tem uma aquisição de ter uma coisa que ela vê, admire e queira, ela conseguir usar e consumir aquilo também. Tudo tem sua balança, né? Não Exatamente. É que é péssimo, mas tem toda a conscientização, tem toda uma indústria que tem que ser pensada, que eu acho que as pessoas pensam. Mas por isso que a gente inverte essa lógica quando a gente pensa que a roupa de segunda mão, ela pode ser o grande trunfo para isso. Porque aí, olha que legal, além de você poder comprar no brechó online, e estes modelos de segunda mão é uma coisa muito legal que cresceu muito na pandemia. E você tem isso desde os produtos de luxo. É legal que o mercado de bolsas de luxo de segunda mão… Ai, gente, mas é tudo muito caro. Eu fui ver, assim, o povo bota uma bolsa… Gente, é tipo 10 mil reais uma bolsa. Não dá também. Mas é verdade. Mas sabe que eu acho que todos os nichos vão crescendo. Eu acho que tem de diferentes preços e nichos. Eu acho que tem a bolsa de 10 mil, mas eu acho também que tem a bolsa de 1.000. Nunca achei uma bolsa de marca que fosse menos que 4 mil reais. Amor, tava bem difícil. Exatamente. Então bem vamos inverter as lojas. Vamos agregar valor para as marcas que cabem no nosso bolso também. Então, porque teve também uma época que eu peguei até, porque eles falavam, modelo tem que ser uma bolsa Mara, porque dá sei lá, a imagem que você tem que passar e gastar um rio de dinheiro. Você sabe disso. Tinha que você ter uma Chanel do lado, tinha que ter uma… Eu sei que a gente tem que desmontar isso. Tô com você. Amor, não. Tá certo, Nunca gastei, porque até eu tinha contas pra pagar, não dava pra gastar numa bolsa. E a única bolsa, uma vez que eu comprei, que eu fiz isso, né? Eu gastei umas coisas assim que eu gostei muito. Eu trabalhei pra caramba, eu gastei. Sentei pra comer, eu já manchei a bolsa. Nunca mais na minha vida eu falei, que é isso, cara? Eu juro, uma bolsa rosa. Lembra da Christian Dior? Lembra uma rosinha que tinha uma florzinha? Sentei, vou comer um taco. Amor, caiu o molho inteiro daquela coisa, nunca mais saiu da bolsa. Ai, que ódio. A casa acabou, eu falei, não nasci pra isso. Não sei cuidar disso. Porque, pô, é uma joia, né? Imagina, sabe? Eu também não, tudo tem o seu valor, amor. E as bolsas são peças que são feitas pra durar. Mas duram, né? Tudo tem o seu valor. Também tem um valor agregado de design fantástico. Então, não. Às vezes… Tem gente que acha que é sem nada. Assim, eu vou falar uma experiência… Eu tá vendo, atrapalho. Desculpa, vou ficar quietinha. Mas… Não, imagina. Tudo tem um porquê. Não é que a pessoa coloca um valor ali, 10 mil reais, porque é o nome e tal. Não, gente, se você for olhar, ele vale 10 mil reais. Ele vale pela qualidade, pela costura. Às vezes é feito único no mundo, manualmente. Muitas delas. Artesanal. Uma das maneiras de você ter a certificação de autenticidade é você analisar, por exemplo, os pespontos, né? A costura feita à mão. A desigualdade de alguns pespontos revela que houve um trabalho artesanal ali por trás. E o que a gente espera, o que eu mais defendo, é que luxo passe a ser cada vez mais sinônimo de procedência. Se você tem poder aquisitivo para comprar uma bolsa de luxo, e quando é importante que existam os produtos de luxo, inclusive para que se preservem técnicas super importantes do fazer moda. E seja valorizado. Mas que isso seja também um sinônimo de procedência, de valorização dos artistas artesãos que estão por trás daquela bolsa, que seja sinônimo de rastreabilidade, de você saber a procedência daquela matéria-prima, da onde aquilo tá vindo, né? E saber que é um produto que vai durar, que vai poder passar por gerações, né? E que aonde o design passa a ser uma ponte para essa procedência. E essas bolsas e lindas, e as possibilidades incríveis que o design ainda tem. Veja bem, eu defendo um design, eu sou apaixonado pelo design também, entendeu? Lógico. Mas é muito legal a gente pensar o como é importante a gente colocar uma reflexão crítica também do porquê daquele do valor ali, de onde ele veio, para onde ele vai e qual que é o nosso papel nessa história. Não tem como não falar também de uma indústria. Uma indústria, um mercado, dinheiro, empresarial. É difícil, eu acho muito difícil. Eu tenho amigos, às vezes, que é um talento, um cabeleireiro, ele vai abrir um salão, só que ele não é um administrador. Eu não sou uma administradora, eu não sou contadora, eu tenho minhas dificuldades e busco. É difícil também, porque isso consome muito teu tempo para você conseguir. E tem coisas que não dá para deixar na segunda mão, você tem que ir mesmo. Isso é muito, muito cruel. Como que é ter essa parte chata? Que eu acho uma parte… Não atrapalha muito isso? Olha, Jane, mas nada você faz sem dinheiro também, né? Todo mundo tem que ser empreendedor e gestor, né? Mas isso é muito difícil. Porque muitos criativos, né, de alguma forma… Fora a burocracia, né, amor? Aula de matemática, como eu mesmo que… Não, mas a burocracia é uma coisa bizarra também. E também isso, né?
Mas assim, eu quebrei aos 30, né? Eu tive uma das marcas de maior, você sabe, Sim. né? Assim, dentro da Neon, uma trajetória de sucesso e ascensão fantástica. Até começando enquanto estilistas independentes, conseguimos ser da nossa geração das marcas que teve das maiores projeções e alcances e sucesso comercial e tudo mais. E quebramos Referência, né, amor? violentamente aos 30 e poucos. Eu acho que esse foi um dos aprendizados mais importantes que eu tive, assim, na minha trajetória. Ao mesmo tempo que é muito difícil ver, né? O quanto a lógica, né, dessa gestão que a gente tem, o quanto ela não favorece, né, o empreendedorismo, o quanto foi árduo para a gente aprender, mas o quanto é importante. Eu acho curioso, por exemplo, ver como a internet, né, o mesmo mercado de influência digital, ela hackeou, né, um pouco essas estruturas, porque o dinheiro Total. passou a estar diretamente na sua mão. As pessoas passaram a ser suas próprias agências, elas passaram a ser a sua própria empresa, o seu smartphone passou a ser a sua própria empresa. Isso tem algo que é muito legal nisso, mas tem algo também que é super árduo. E não é fácil você aprender a Amor, administrar o seu... é uma outra profissão. Exatamente. É uma outra profissão, é uma coisa muito Mas complicada. o que eu digo é que tem que andar junto. E eu acho que tem que andar junto para que você também consiga saber qual é o teu objetivo um pouco, entende? Dentro disso, assim, né? Mas você eu tá sinto correndo uma atrás falta. do quê? Sim. Né? Às vezes a gente facilmente entra no que eu chamo da roda do hamster, que de repente você tá ali, Corre, né? corre, não sabe por quê. Isso foi outra coisa que eu acho que a pandemia ensinou também. A gente a parar, olhar e falar, opa, peraí, calma, o que a gente tá Porque correndo na busca... atrás? Né? E assim... Tava meio descontrolado, você acha? E às vezes, quanto mais a rodinha anda, mais você quer. Mais você infla a sua própria estrutura, os seus próprios desejos. Já que não é sobre isso, né? Que a Total. lógica capitalista, a moda é pautada. Então, assim, nossa, que Sim. protect me from what I want, já dizia Jane Roser. Né? Assim, me protege do que eu quero. Né? Nada... Total. A moda é um reflexo dos nossos desejos, né? Que vai para muito além da roupa. Então, desejo é uma palavra que é muito forte nessa história toda. Falar de moda sem falar de cultura, né? Não tem Cultura como. em nosso país sendo Nossa. desmantelada dia após dia. O que você acha que precisa ou poderia ser feito para conseguirmos retomar o crescimento cultural que ocorria antes do nosso atual governo? Bom, precisamos de novos gestores, né, minha querida? De novos governantes, de novos... Isso é o que a gente mais precisa sempre, né? A gente tem um delay aqui, tá, gente? Também de gravação até ir ao ar. Então, eu sempre espero que no momento que vocês estejam ouvindo, a gente Mas mesmo nesse delay, ainda vai demorar um pouco pra coisa andar. Conseguir, né, passar por tudo. E esse sucateamento da nossa cultura foi das coisas mais atrozes. Então, assim, a gente precisa votar certo, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de empresários e pessoas que entendam, né, que a cultura, ela é a cultura e a educação, são a base da transformação. É assim que a gente cria novas consciências, é assim que a gente cria novas realidades. É a partir delas que a gente cria, né, de uma cultura que seja plural, verdadeira, que legitime inúmeras formas de existência. Isso é muito importante. E que a gente apoie também as iniciativas independentes, a micropolítica, que a gente apoie os independentes, que a gente consuma a cultura de quem tá fazendo cultura. Isso é muito importante. Mas o dedinho que a gente escolhe ali do livro que a gente compra, né? De quem a gente segue, de quem a gente incentiva. Então é isso. Quando a gente escolhe consumir cultura de quem a gente quer ver protagonista, essa é uma transformação maravilhosa. Né? É um poder, né, que você tem de escolha. É um poder fantástico. E isso transforma tudo. E isso é das coisas legais também, que tanto a internet quanto as novas formas de comunicação nos possibilitam. Então, eu acho que das melhores formas da gente validar é consumir, indicar, e tornar cada vez mais acessível a mensagem de quem a gente acredita. Vamos ler, ouvir e aplaudir nossas feministas pretas. Vamos ver quem tá pensando moda de uma forma não hegemônica, sabe? Vamos falar de todas as nossas pessoas LGBTQIAP+, que estão produzindo cultura. E ouvir, pessoas né? trans, sabe? Mulheres trans, homens trans, pessoas trans não binárias que estão... dando a letra, sabe? Vamos então apanhando falar para colocar de isso em pauta. Ou que
eram periféricas e hoje falam de as condições periféricas e fazem da sua voz um acesso. Quando a gente consome essas pessoas, enaltece, a gente sabe também que as marcas e as pessoas também vão dar protagonismo. Isso também passa a ser uma ferramenta de expressão, de expressão e de promover essa alternância de visibilidade e poder que a gente tanto acredita. Então, ultimamente fala-se muito de representatividade, pluralidade. Você acha que a moda é uma indústria plural? E representatividade, ou ainda falta muito a ser feito? Caminhamos muito, mas quanto mais a gente caminha, quanto mais os véus saem, mais a gente entende… Existem uns que fazem tipo também, né, amor? Opa! Rainbow washing, greenwashing, tem de tudo. Porque quando a diversidade está na moda, a moda tem uma habilidade absurda de se apropriar dos discursos que interessam, né? Nos momentos específicos também. Exatamente. E o perigo que não tem da gente criar um padrão dentro da diversidade, né? Rapidamente se estabelece. Como assim, um padrão dentro da diversidade? Às vezes, mesmo dentro da diversidade, os corpos que ainda são mais passáveis dentro dessa diversidade, ainda vai haver uma escala de hierarquia dentro de quais corpos. E isso jamais tem a ver com as pessoas, tá? Sim. Que estão nessa visibilidade, porque esse território de disputa já foi tão difícil, então jamais são sobre os artistas que finalmente estão tendo esse acesso. Mas é da gente questionar o sistema e ver… Legal, que bom, né, que a gente tá falando. Olha que bom que a gente, nas passarelas, a gente tem corpos muito mais plurais. Mas ainda faltam muitos outros corpos, entendeu? Falta muito corpo plural. Muito mais. Entendeu? Na passarela. Que bom que a gente já avançou e a gente tem que aplaudir. Que bom que já abriu um caminho também, que já abriu um caminho, mas a gente não pode deixar de questionar as ausências. Senão a gente acha que existe uma… Não pode acomodar, então. Acho que ainda tem um caminho longo aí pela frente também. E nem toda representatividade importa, porque às vezes essa representatividade de fachada, né? Que bom que aquela imagem de moda tá trazendo um corpo plural, mas quem tá por trás dessa imagem de moda? Quem é a equipe por trás? O quanto… E qual é essa ação afirmativa de quem tá por trás? Ela é pontual? Ela aconteceu só no mês de junho, na hora do Pride ou da bandeira LGBTQIAP+, ou ela tá acontecendo o ano inteiro? É real, será que ao né? mesmo tempo que aquela empresa que apoia aquela causa LGBT, ela também está apoiando outras causas que são LGBT-fóbicas? Será que ela também, né? Aquela empresa que naquele momento está fazendo um discurso antirracista, né? Ou que está apoiando a comunidade preta, será que ela apoia outras empresas ou causas que são racistas, na verdade? Então, é complicado, né? Eu mesmo me vejo dentro disso. Eu trabalho para a indústria. Eu também trabalho para grandes marcas. Eu, assim, tenho outras pessoas que não, que tem, assim… E eu legitimo isso demais, né? Mas é muito importante a gente entender o que está por trás da representatividade. E a representatividade é muito importante, mas não ela por si só não importa. Não é só ela por si só. É preciso questionar o que está por trás dela. Mas é claro que ela importa, porque você imagina como é difícil você crescer num mundo onde você não se vê representado nas campanhas publicitárias, na TV, em tudo. No cinema, em qualquer lugar. Isso é muito difícil, né? E mais uma vez, quanto mais modas e modelos mais plurais a gente cria, mais plural é o mundo que se estabelece à nossa volta. Ai, gente, eu quero só ficar ouvindo ele falar. Eu quero ficar só aqui Isso conversando. é muito maravilhoso, amor. Você que é, meu amor. Mas a moda sempre foi vista como algo fútil, sem sentido, por muito tempo. Muito no Brasil também isso, né? Acho que no mundo, nossa, por muito tempo, né? A moda foi acusada de… Mas além de movimentar bilhões de dólares todo ano, bilhões, a moda serve também como forma de expressão. Concordo. Como você enxerga essa relação entre moda e a expressão de uma identidade? Muito. É o que eu mais acredito. É que… Eu acredito em duas coisas. Um, no potencial da indústria em transformar a nossa realidade social e ambiental. E eu acredito sempre na possibilidade radical de transformação a partir da expressão. E isso é maravilhoso, né? Então, quanto mais… E aí, mais uma vez, eu acho que o melhor que a moda pode fazer nesse sentido é
oferecer modelos cada vez mais plurais em todos os seus canais, tá? Ai, Dudu, mas eu sou uma pessoa que adora usar só jeans e camiseta branca, não tá certo, então, no mundo, eu tô desatualizado. Pelo contrário, gente, imagina. A moda tá aqui justamente pra fazer você se sentir confortável como você é. E se você é uma pessoa que só usa jeans e camiseta branca, que legal, vá. Apenas sempre coloque uma reflexão crítica. Você usa isso porque é quem você é? Ou é porque você tem medo de ser qualquer outra coisa? Porque você Quer se encaixar em algum quer lugar. se encaixar demais. Questione isso. E esteja sempre aberto, de coração aberto, e esteja aberto para que você aceite todos os outros modelos plurais que estão colocados na sua frente. Porque existe uma E para que hipocrisia você também, não né? sinta que você que tá certo. Ou que você é normal, tá? Porque não existe. Aí até eu coloco uma coisa, sobre a questão da palavra diversidade e da palavra pluralidade. Às vezes a palavra diversidade, ela prevê, para que haja o diverso, tem que haver o normativo. É diverso aos olhos de quem? Se aquilo é diverso, Não é do padrão que de foi algum colocado. padrão. É preciso algum padrão para você ser diverso. Mas existia um padrão. Mas então, quando a gente romper com todos os padrões, o mundo vai ser plural. Porque daí, cada um de nós estabelece, né, uma identidade. Então, você não precisa… Quando a gente fala de pluralidade, a gente não precisa que haja um padrão para que haja o diverso. Gente, a palavra diversidade Calma aí. Como é o negócio? Me confundi aí. Como que é o negócio? Começa de novo. Vou dizer o seguinte. A diversidade, quando você fala diverso, para que ele seja diverso, ele tem que ser diverso de algo. De um padrão. Exatamente, de um padrão. Então, quando a gente fala plural, é como se a gente estilhaçasse a norma e cada um de nós… Fizesse o teu padrão, tua diversidade. Nessa unicidade do que nós somos, a gente estabelecesse isso. Então é muito bonita a palavra plural. Mas eu só quero trazer aqui que, claro que a palavra diversidade é super importante. E ela é super importante que a gente lute pela diversidade. Mas que a gente lembre sempre, pluralidade é uma palavra muito bonita e muito forte, porque ela estilhaça com qualquer padrão que precisa existir. Exatamente. Mas é difícil a pessoa também achar o estilo dela, né? Isso é uma coisa muito complicada. A pessoa saber quem ela é, como se expressar. Você não acha? Eu acho que é complicado a gente descobrir quem a gente é na vida, por que então. a gente tá aqui, para além do nosso estilo. Como você descobriu quem você era, por exemplo? Acho que eu tô sempre descobrindo, né? Eu me sinto… eu penso que essa é uma jornada, de fato, em constante mutação. E a hora que eu achar que ela é imutável é porque a gente precisa chacoalhar. Que não é. Porque nem o nosso estilo, nem o nosso conhecimento, nem a nossa essência tá numa estante, né? Parada, assim. Eu acho que ela é uma pororoca turbilhante em constante mutação. Mas que o meu estilo seja a tradução e a extensão mais verdadeira de quem eu sou e do que eu vim fazer aqui nessa vida, isso é o que eu espero que ela seja muito. Que ela possa ser isso. Ela é. A pessoa tem que pensar isso, então. E que eu falo assim, quando eu olho outra pessoa, eu tento sempre, na verdade… Tento, nem sempre eu consigo, porque eu também sou cheio de, de contaminado por 1000 camadas. Mas eu realmente, o meu maior exercício é sempre pensar, Giane, menos pelo meu olhar do que eu acho certo e bonito. Certo e bonito, certo ou errado. Bonito ou feio, chique ou brega. Adoro a palavra brega, coisa linda, ser brega, ser cafona, coisa gostosa, né? E às vezes a palavra chique pode ser tão, né, assim, tão… Cafona. Tão cafona. Brega. Muito bem, olha, elas arrasaram. Adorei, na poesia concreta do brega chique, né? Não, eu até me perdi, gente. Fui eu e também, aí… mas tudo bem. Foda-se. A gente vai voltar, Eu só quero falar que ser autêntico é muito mais legal do que ser certo ou errado, né? Então, do que… quando você vê uma pessoa, você tenta tirar… exatamente. Eu tento muito mais pensar o que aquela pessoa está comunicando através da maneira como ela se veste, do que tentar olhar aquilo pelas lentes de se eu acho aquilo bonito ou feio. A moda passa a ser uma experiência muito mais antropológica, a gente começa muito mais a ler as pessoas através do que elas estão usando, do que ficar tentando encaixar as pessoas no que a gente acha bonito. O porquê ela tá usando. Exatamente, a gente para de julgar as pessoas, é bom que a gente para de se sentir tão julgado também, né? Julgamento é coisa horrorosa, exatamente. né? E se você tá sempre abrindo quando a gente se julga também, como você corpo. passa mal quando você se julga, quando você se machuca, imagina você fazendo isso pra uma outra pessoa. E vou te falar uma coisa, modelo
é uma coisa que no mundo que hipervaloriza a beleza, todo mundo acha que a modelo tem uma experiência de aceitação absurda, porque ela é linda, porque ela é gata, porque ela tá naquele outdoor que todo mundo… Você fala assim, nossa, que ela é tão desejada. Fala, Jane, se a experiência de ser modelo não é uma experiência de muita rejeição também. De nãos e de sims. De aprendizado constante. Meninas… De se encaixar num padrão também, amor. Saem com uma experiência super difícil. Porque ninguém é igual. Exatamente. Existe uma diversidade até num padrão dentro do padrão. Exatamente. E você tem que se encaixar pra conseguir sobreviver. É uma parada bizarra. Super forte. Que você tem que estar ali constante. Teve uma época da Kate Moss, tal, que era aquela coisa miudinha, pequenininha. Pra mim era uma dificuldade enorme de estar encaixando naquele padrão que foi colocado como o lindo e o correto. Que tá tudo ok, mas você tem que trabalhar isso também. Você tem que estar no diverso. Não é fácil. Uma saúde mental muito difícil, né? Amor, saúde mental é cruel. Isso. E pra quem vê a modelo, o pessoal diz, essa mulher é linda, ela nunca vai passar por uma experiência de negação. E aí, né, eu que sou um grande apreciador e muito parceiro, né, das minhas… modelas e modelos. Você deixa o mundo mais bonito, Dudu. Então, você deixa o mundo… espelho, rebato, lá e faço… Você tem o dom da cordinha mágica. Estendo a você, lindeza. Como que foi parar na TV? Amor, você era um escândalo. Eu acho que você tinha que ter um programa amor, só teu. Que delícia, amor. Você é maravilhoso. Que gostoso ouvir Você sabia que você podia ser um apresentador? Olha, amor, assim, comunicador eu sempre fui, né? Assim, Sim. desde criança, desde a época lá da minha tia Marisa, eu já tava com o microfone na mão na festinha, e sempre assim, falando, né? E desse tamanho, ainda bem que o mundo já colocou eu e você desse tamanho. Que era pra passar ter certeza que a gente não ia passar batida. Discreto. Não ia passar não, amor. Mesmo se Nunca quisesse. a gente foi ponto de referência. Exatamente. Imagina a Kate Moss olhando pra você, falando, nossa, né? Deve ser tão bom não amor, passar batida. ela bate aqui, então, assim, imagina ela pensando, só pra gente inverter as perspectivas também, né? E poder pensar, quem não olha e fala, olha, imagina que bom, né? Ser uma grandona igual elas, não passar batida. Mas então, acho que isso nunca foi uma escolha. E acho que a comunicação sempre foi um caminho. E foi muito legal quando eu comecei muito a questionar o moda pra quê, ou do porquê tá trabalhando com moda, e entender que a comunicação, que o meu trabalho como comunicador, poderia ser um fomento para isso. Seria a ferramenta perfeita para eu dar a letra de como isso poderia transformar. Estar no Amor e Sexo, eu agradeço demais ao Antônio Amâncio e a Fernanda Lima, que são, né, e a Dani Glaser, minha diretora também, maravilhosa, que eu acho que é uma tríade que tirou o melhor de mim e daquilo que nem eu sabia que eu poderia ser de alguma forma. E entender que através da moda havia uma voz ali para falar sobre representatividade, para falar sobre a importância da nossa luta LGBTQIAP+, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre expressão, sobre transformação, sobre política, que a gente falou isso num momento político importantíssimo, do qual eu tenho muito orgulho de estar naquela linha de frente para poder falar isso. Então, e mais uma vez, usar um canal de comunicação que é tão potente como tá numa TV aberta, num canal de maior acesso no Brasil, para poder dar essa letra. Pra poder levar Lina… Linda Quebrada, minha maravilhosa. Ivana Wonder, cada das pessoas lindas que foram lá, minha amada Lineker, pessoas incríveis que passaram lá naquela bancada com a gente. Ter gravado uma temporada com Djamila Ribeiro, te amo, Djamila, foi assim, sabe, uma escola poder ter estado lá. Como que era o roteiro, então? Você tinha que seguir um roteiro? Tinha, por ser uma TV aberta, tinha alguma restrição? Tinha algo que não podia? Ou quando você aceitou e conversaram como ia ser, te deixaram livre? Olha, imagino, acho que das plataformas mais livres, né, que já houve ali na Globo, sem dúvida, sempre legitimamos. Claro, muita coisa tinha que ser editada, a gente gravava muito, menos coisa. Não, tem um tempo, né? Mas havia uma super liberdade total e na construção também daquele conteúdo, né? Tanto que tantas pautas incríveis foram feitas. Acontecia uma coisa que da bancada, eu era o único que também participava das reuniões de criação, que eram feitas num processo colaborativo muito legal, que o Antônio Amâncio, que era, né, todo o diretor de criação do Amor e Sexo, propunha
propunha. Então, os departamentos podiam conversar criativamente. Então, acabava que eu tinha mais acesso ali também ao roteiro. Os meus amigos de bancada, além de serem atores e comunicadores geniais, são pessoas que têm uma escola do improviso, das quais eu aprendi muito. Eduardo Sterblich, eu te amo. Ele é incrível, a né? Mariana, perfeita. Muitos queridos, assim, que tipo… Zé Loreto, maravilhoso. Foram pessoas por quem eu tenho o maior carinho, que me ensinaram muito sobre esse timing, sobre esse jogo cênico, sobre o que se jogar de cabeça num palco. Era o que você imaginava? Nossa, foi demais, era melhor até do que eu imaginava, porque eu tava nesse lugar, onde eu também tinha uma chance de ter uma participação muito 360. Também assinava o figurino do programa, era que era o que mais me demandava na prática. A assim, gente né? esperava pra ver, né, amor? Aquele figurino incrível. E eu também esperava pra ver, porque a hora que eu sentava na bancada pra gravar como jurado, era a hora que eu via no palco todos os figurinos em ação. Então era uma mistura de excitação e alegria de ver pronto com tipo assim, meu Deus do céu, será que vai soltar o elástico parte, da roupa e soltava, de fato. Às vezes acontecia, às vezes era um mamilo coisa que escapava. Que você via, né? Às vezes era uma bota que soltava. Peixinho sempre ele quer, né, aparecer. É uma coisa muito louca. Meu peixe sempre ele quer dar um oi. Ele quer, né? O biquinho. Ele não sei, ele não gosta de ficar muito preso. Uma vida própria. Ele dá uma escapada, uma respirada. Opa! Gente, desculpa, não tem como, gente, porque aqui são muitas emoções. Só recortar com mais uma memória. Você sabe qual é o nosso primeiro trabalho juntos na vida? Eu e você? Qual que foi? Nós fomos pra Amazônia juntos. Maravilhosas, eu ainda como assistente, fazendo Vogue, eu como assistente do Giovanni Frasson. Gente, foi uma dos meus trabalhos mais incríveis. Mais maravilhosos. A Jane passava horas toda manhã com uma hairstylist foda. Eu tinha cabelo, gente, que pesava a minha cabeça. Era cabelo, eu fiquei horas gata. Costurando ela, tipo assim, ó, ali. E aquilo era costurado à mão, ela era uma British, ela era uma… eu lembro que eu tinha medo um pouco. Rebecca. Eu ficava um pouco com medo dela. Ela era que ela ia lá no Mercadão, lembra? Ela tinha um jeitão, assim. Gente, porque lá no Mercadão tem cores, não sei o que. Ela começava a comprar os temperos. Eu falei, ela vai botar na minha cara. Ela vai botar na minha cara. Ai, meu Deus, ela vai botar na minha cara. Lembra que eu ficava um pouquinho apavorada? Ela passava tudo mesmo em você. Amor, ela fazia um negócio. Eu falei, gente, você vai me dar uma alergia aqui. Onde eu vou? Não, ficou maravilhoso aquilo. Mas era lindo aquele trabalho. Agora até me pegou quem fotografou, não lembro, sabia? Mas a gente tá falando disso em 98, 99. Nossa, foi muito especial. Quando a Vogue fazia especial de lugares, lembra? Isso, tinha o especial Brasília, o especial Manaus, mas especial… Pô, foi… E foi muito bonito, assim, é lindo aquele trabalho. Disso, tal. E nesse momento tão importante, né, da gente lembrar da nossa Amazônia, do nosso meio ambiente brasileiro. Então, foi esse momento também. Outra parte, né, amor? Gostosa, outra parte. Pode lembrar. Exatamente. Mas TV é TV, né? TV. Exatamente. Tudo bem, você teve um outro programa, o Nós, os Fashionistas. Foi muito legal também. Foi depois. Foi depois. Paralelo e depois. Teve alguns momentos em que eu tava gravando Amor e Sexo, e que eu também tava gravando temporadas do Nós Fashionistas. Porque TV tem toda uma técnica, tem a TV, tem um enquadramento, tem não sei o que, tem coisas que você tem que fazer pra TV. Como que foi se adaptar ao universo da TV? Foi simples? Estão na frente ali? Eu acho que é muito legal, né? Porque o trabalho, né, de comunicação em frente às câmeras, ele é sobre consciência de câmera. Total. Jane, eu pergunto a você, quando você tá diante da câmera como modelo, você também sabe como eu, porque você também transita pelos dois, você é uma comunicadora, é atriz, você tem Mas uma isso. câmera, quando você não tá tão acostumada com ela, te intimida num grau, amor. Mas digo assim, você não pensa pelo olho da câmera como modelo? Se o fotógrafo tá te fotografando, você não vê o que ele tá vendo de alguma Hoje em forma? dia, né? Porque assim, no começo… No começo, não. Você não eu lembro que a Beth Lago, maravilhosa, meu. Eu fui fazer um Fox Fashion com ela do Fashion Rio. Que ela me chamou pra falar sobre o Fashion Rio. Vivia aquilo, respirava aquilo. Eu não conseguia falar Fashion Rio. Porque a hora que você olha a câmera, é um negócio que daí… É muito difícil. Aí que você começa a pensar, como será que tô aparecendo ali? Isso. Aí você começa a viajar numa parada que tem nada a ver, amor. Exatamente. A gente não tinha celular também, né? Não era uma coisa comum, a gente tá acostumado e tal, não sei o quê. Fora a vergonha, tinha uma parada toda… Uma coisa, cara. Beth Lago foi a pessoa que… Fantástica, pioneiríssima, né? Foi a pessoa que me colocou ali, que me fez entender.
Que bom. E foi Como uma das que era? primeiras referências super impactantes pra mim, que ela volta de Nova York, né? De uma carreira brilhante, tendo feito campanhas pra Eu Thierry dormia na casa Mugler, dela, olha como ela é Montana. Ai, que maravilhosa. Ela me leva... chique! Às vezes eu ia gravar e eu dormia na casa. Que Ela é maravilhosa, amor. chique, Ela que chique. Ela é fantástica. Foi uma é mulher, assim, generosa, muito horrorosa. generosíssima e com uma carreira brilhante as a model. E eu E lembro as de assistir actress. Sex Appeal, que era uma série da Globo que falava sobre as modelos, que Luana Piovani protagonizava. Primeira série de Camila Pitanga, Daniele Vinitz, Carolina Dickman, olha que loucura. Era o máximo, né? Exatamente, e ela usava looks lindíssimos, assim, ela foi um grande impacto pra mim na minha percepção, assim, sobre minha vontade de trabalhar com moda, com certeza. Ela é Ref. pessoas especiais no Que mundo, são lindas, né? que a gente teve a chance de conhecer no mercado de Ter moda o também. prazer e a De ter honra. uma costura humana de gente linda, igual a gente poder estar aqui Sim. escrevendo esse episódio. A gente também tem que falar que muita gente incrível. Lógico. Apesar de todos os perrengues, de todos os ajustes, de todas as opressões que esse mercado também ainda carrega e carregou por muito tempo. Muita gente incrível e... Tipo Gênia Bertoni, assim. Que aí me ligou e falou, ó, vem aqui pra você dar um close certo. Ai, comigo. amor, Falei, você claro, sabe que eu... querida, vou descer de casa e vou lá. Você é uma coisa... Você me emociona. É muito louco, de verdade. Faço de mim espelho. Não tem uma pessoa, te quando eu rebato de falo... volta. Mas, ó, todo mundo que eu falo, às vezes eu sei... Porque, né, você pra mim é uma coisa de louco. Toda vez que eu falo do Bertolini, cara, amor. todo mundo é uma coisa e é uma coisa que você passa Lindeza. gigante. Obrigado, meu amor. Nós, os fashionistas, como que foi? Super legal. Entrevistar gente de peso do mercado e levar informação interessante pro público. Como que foi essa parte? Eu acho que é isso, né? A gente poder falar de, como alguém do mercado com outras pessoas e para outras e tantas que não são, né? E que lente a gente pode colocar sobre qual moda a gente está falando, né? Qual moda para qual mundo? Esse é o nome do nosso curso do Instituto Casa de Criadores, criado pela Carla Giroto. Eu gosto tanto dessa frase porque é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, eu, enquanto comunicador e falando do mercado de moda, eu penso, que moda que eu quero refletir, né? Aí tive a chance de ter pessoas muito especiais ali falando sobre sustentabilidade, sobre diversidade, sobre tecnologia, sobre inclusão, sobre roupa, sobre estilo. Foi muito bom. A segunda temporada eu gravei no Copan, que pra mim é um que ícone demais. de São Paulo, dentro do estúdio do Kleber Mateus, que é meu incrível. amigo, parceiro, incrível, no meio de esculturas de neon. Então, foi bom poder estar também na minha cidade, que é São Paulo, que reflete muito desse caos maravilhoso, também maravilhoso e também árduo, que é São Paulo, que é o Brasil, que é o mercado de moda. Foi demais. Eu adoro. Assistam, ele ainda tá... O Fashion TV ainda reprisa as 2 temporadas, então vale a pena assistir. Em uma entrevista que você deu, você falou: moda não é sobre roupas, é sobre pessoas. Explica isso. Eu tenho certeza disso, né? A roupa foi criada para permitir, primeiramente, que as pessoas se protegessem, né? Sim. Do frio, ou das intempéries, ou da... esse foi o motivo. Mas, rapidamente, ela já ganhou uma conotação social de dizer quem nós somos, né? De expressão. Então, sem dúvida, ela é sobre a gente, né? Ela é sobre nós, ela é sobre as pessoas que estão por trás. E é muito importante a gente humanizar a moda, né? Para que a gente dê valor a todos que estão por trás, né? Inclusive de quando essa roupa chega na sua mão. Se a gente não entender que a moda é sobre as pessoas, né? Se a gente achar que ela é uma fachada de roupas prontas que se materializam do nada na nossa frente, e que ela é feita só de glamour, que ela é feita só de imagem, que ela é feita só disso, a gente banaliza. vai entrar numa espiral muito violenta, né? Então a moda, ela é humana, ela é antropológica, ela é sobre a gente. Tá? Então, na sua opinião, qual seria o motivo por que a sociedade continua colocando gênero em roupas e cores? Sim, né, gente? As pessoas que querem, insistem em enaltecer o padrão é porque se beneficiam dele, né? De alguma forma. Quando a gente quer manter o padrão é porque a gente quer manter o poder, o controle, seja ele qual for, na mão dos mesmos, né? Então é difícil, as pessoas não querem mudar. E é muito difícil também
quando você parte de uma construção social como a moda que há muito tempo valoriza o mesmo corpo, o mesmo padrão, o mesmo desejo, uma mesma cara, o mesmo cabelo, é muito difícil romper com essa lógica. É difícil para nós mesmos, Jane, olhar aonde do nosso desejo se separa aquilo que nos foi ensinado daquilo que é nosso. Em tudo, não só em moda. É difícil até quando você se olha no espelho, você sabe o quanto você é sobre o que você acha de você e o quanto foi dito, quando você aprendeu desde que você nasceu. No seu tesão e no seu desejo é difícil você identificar o que é de fato ou o que foi te ensinado, que é aquele tipo de corpo, que é aquele tipo de… certo ou errado. O que é o certo ou errado. É difícil a gente… Então, assim, e o padrão tá estabelecido há muito tempo. Sim. A nossa própria questão da quebra da padronização, ela é muito recente, ela é uma discussão que está na mesa há pouco tempo. Eu realmente acredito que quanto mais modelos plurais você vai ter, mais realmente as pessoas vão ter desejo ou entendimento do que é belo, vai mudar. Entendimento, eu acho. Entendimento mesmo, entendeu? Numa até camada porque vão muito conhecer profunda. Outras coisas que você nem sabia que existia. Exatamente. Acho que a internet traz um pouco isso também. Esse conhecimento de você ter acesso. Coisas que a gente não tinha. Você vivia naquele mundinho, e aquele mundinho que era certo. Por exemplo, quem mora num bairro, numa periferia, ela nem conseguia ter acesso a um outro mercado, uma outra… de roupa, falando em moda. Ela vai naquela lojinha, então aquilo é a moda, aquilo é dito, aquilo é certo, aquilo é errado. Ela não tinha nem como acessar e ver o que existia outra coisa. Exatamente. Hoje a internet muda isso tudo, né? Te mostra que o mundo é muito mais além do teu portão. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora, apesar da moda não binária ser uma realidade em todo mundo, a demanda, infelizmente, ainda é bem maior do que a entrega nas lojas. Sim. Você acha que dá para acelerar esse processo de colocar nas prateleiras aquilo que o consumidor pede? Então, eu acho que a gente tem que mudar essa lógica, Jane. A gente tem que querer menos rápido. Se nós, como pessoas consumidoras, a gente tem que… Se a gente exigir, se a gente quiser consumir cada vez mais rápido, quiser que o produto, que a tendência esteja cada vez mais rápido, a gente está corroborando com essa lógica que destrói o meio ambiente, que corrobora para sucatear a mão de obra que está por trás daquela roupa. De ter uma ansiedade de ter a coisa de qualquer ter a custo? Coisa agora, a qualquer custo. Se a gente não pensar slow, o mundo não vai ser slow, entendeu? Então, assim… Ele para uma hora, como parou. O que a moda mais fez, desde a virada dos anos 2000 e da internet, de tudo isso, é fazer a gente acreditar que a gente queria ter as coisas tão rápido. As cadeias de fast fashion, até pouco tempo atrás, e acho que ainda até hoje, chegaram a produzir 52 coleções por ano. Sendo que por muito tempo, louco. Até menos de 20 anos atrás, a gente tinha 4 por ano. Primavera, verão, outono e inverno. Agora são tipo 52. A gente não precisa de 52 coleções, como a gente não precisa de 80 bilhões de roupas. Só que quanto mais a gente tá scrolling no nosso Instagram e ele tá falando roupa, consome, agora, seja igual. Você não tem… tipo, isso cria uma percepção de um desejo que ela não é. Então, é importante, veja, você merece ter roupas acessíveis. Use a tendência… Se joga, a moda é sobre isso, mas tenha um senso crítico de que aquilo faz sentido pra você. Se questione o porquê. Coloque pra que você use a tendência. Pra onde não vai use tudo, você. né? Exatamente, entendeu? Senão você é um refém. A tendência usa você. Eu acho que tem muito disso do mercado que a gente não percebe. Muito. É difícil. Às vezes você é usado por um consumo que você não faz ideia. Isso estou dizendo, por exemplo… Sei lá, às vezes você parou pra ver um negócio na internet, por curiosidade. Aparece zilhões de vezes aquilo, que aquilo começa a te consumir de uma maneira que você fala assim, eu quero isso mesmo. O algoritmo faz você acreditar que é você que tá escolhendo. Exatamente. E quando você vê, você tá ali atrás daquilo absurdamente. Então é muito difícil. Quanto mais a comunicação se expande e se acelera… mais difícil é você ter esse viés, esse senso crítico. Total. E como é lindo o paradoxo do mundo, que o século XXI chega para estilhaçar o sistema de décadas e de estéticas vigentes, homogênicas, ele favorece a individualização absurdamente, os estilos pessoais, os estilos individuais. Acaba a ideia de tribos, a gente entra para uma espiral de estilo.
E as pessoas ainda querem se parecer, elas ainda querem pertencer, elas ainda querem a mesma harmonização, elas ainda querem a mesma coisa. Eu não tô culpando isso individualmente, não, Claro tá, gente? que não, culturalmente. Eu tô convidando vocês a questionar até onde o desejo de vocês. Aonde ele é imposto, aonde ele é construído, aonde você tá sendo manipulado para isso e aonde isso parte de você. E tudo que vier do seu desejo de ser você do melhor jeito, se joga, tá? Inclusive com as tendências, tá? Te faça feliz, que você realmente queira. Mas não perca o senso crítico, não perca o norte de quem você é. E que a moda deve ser uma tradução disso. Ela tem que te ajudar a ser a melhor versão de você. Eu falo isso há 20 anos, eu repito, e vou continuar repetindo, sabe por quê? Porque é o que eu acredito. Porque é o que me leva pra frente. Se eu penso todos os dias de manhã que eu tô ajudando as pessoas, de alguma forma, a serem a melhor versão delas, a se aventurarem nisso… A refletir, né, amor? Isso já foi ótimo pra eu sair da cama, tem um motivo ótimo pra sair da cama e trabalhar. Eu acho muito louco, né? Porque, assim, é uma criatividade, amor. É uma coisa tão linda. Por exemplo, no programa, no Amor e Sexo. Ansiosa pra ver, sabe? Tipo, e agora? E agora? E choca, porque você fala, cara, de onde veio isso? Olha o que ele… É uma coisa tão linda, bom, tão absurda. Amor, que bom. Ai, meu Deus, você tem que fazer um programa só teu. Tem alguma coisa na tua carreira que você gostaria de ter feito e que não fez? Uma escola de samba, eu ia amar fazer. Imagina que delícia. Uma ala que fosse, e de preferência só com materiais reciclados. O figurino? Fazer sim, assinar, né? Todos os looks. Fácil, hein, amor? O fácil! figurino de uma ala de uma escola de samba. Claro que eu tenho muito respeito pelos carnavalescos maravilhosos. Óbvio. E eles têm uma tradição, também uma legitimidade. Queria desfilar em outra passarela, então. Jamais gostaria de tirar esse lugar. Mas, sim, ao mesmo tempo, se eu tivesse a chance de colaborar, de trabalhar numa escola de samba, eu sou apaixonado pelo carnaval. Já desfilou? Fazer Desfila? Isso, já desfilei na Beija-Flor, campeã, maravilhosa. Ai, eu nunca desfilei. Como não, mulher? Não, amor, eu não sei sambar, né? Vou fazer o quê com aquelas mulheres maravilhosas? Eu também não sei. Os pauzinhos de perninha de pau, tal, não sei o quê. Eu não sei sambar, eu faço aquele samba de gringo doido, mas eu me jogo. Mas eu sou apaixonado pelo carnaval, eu vou passar pro Caí todo ano assistir. Eu acho muito que a gente tem que… pensar um pouco sobre os materiais e sobre as demandas. Adorei que eu já vi algumas iniciativas nesse sentido. Penas de papel e de outros materiais sendo feito. O carro icônico da Grande Rio, que homenageou Exu, Laro e Exu. Ganharam campeões do carnaval. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. E eles fizeram 2 carros que eram todos feitos de material reciclado, valorizando a ideia do upcycling, do reaproveitamento. Foi maravilhoso. Então, meu sonho seria fazer uma ala ou uma escola de samba inteira de reaproveitamento. Seria algo fantástico. Ia ser… Lindo. Carnaval é fogo, né, cara? Fantástico, aquela energia, aquela coisa. Eu fantástico. acho que é uma cultura ali, é um… Das expressões mais legítimas e fantásticas, né? Da nossa cultura brasileira. Eu sou um eterno apaixonado. Você já foi no Boi? Em Parintins? Nunca fui. Eu fui no Boi Manaus, que é… Acho que uma iniciativa que eles fazem lá em Manaus, mas nunca fui pra Parintins. Nossa, mas você ia amar, porque é um bumbódromo. É como se fosse um estádio de futebol, que metade do lugar é azul e metade do lugar é vermelho. Entra a escola de samba, então, entra as alas, ela se transforma na tua frente, como num teatro, ela monta aquele carro igual na escola de samba, na tua frente, ela desmonta, você não vê desmontar, e monta outra ala num espetáculo, que ele tem tempo, tudo cronometrado, não sei o quê. Metade do estádio não pode abrir a boca, que perde… Cara, é uma coisa, é uma coisa… E essa é uma ilha, Parintins é uma ilha que é difícil acesso, é difícil ter tudo. E você vê essa grandiosidade. É uma coisa, cara, maravilha. É uma experiência… Viva a nossa pluriculturalidade. É uma experiência que agradeço de ter vivido ali, sabe? Brasileira. Viva toda essa nossa cultura tão… Esse Brasil tão continental, tão cultural. Como é maravilhoso isso. É incrível. Né? Vá um dia. Irei. Vamos juntos? Vamos! Vamos lá. Já fervo? Arrasou. Vamos mesmo, fechado. Vou adorar. O que é mais difícil? Apresentador, estilista, diretor criativo ou professor?
Acho que mais difícil é encontrar um propósito nisso tudo, é coexistir isso tudo. Eu me sinto um polvo, meu amor, tá? Me sinto a Úrsula da Pequena Sereia Louca. Porque eu acho que quantos mais tentáculos e braços, eu acho que menos é sobre o meio e mais é sobre a mensagem. Eu acho que se em cada uma dessas plataformas eu puder tá trazendo uma mensagem legítima que faça sentido, elas todas coexistem. Elas partem de um mesmo cerne. E eu acho lindo pessoas que são mais especialistas e que estão mais, né, focadas numa única plataforma. Não adianta, assim, uma história, assim, é tipo, ela é essa multiplataforma. Uma coisa dessa é pequeno pra tu, né? Mas eu acho que são esses juntos, assim. Eu acho que todo o mundo é muito multitask. Eu acho que tá todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo, isso que é bom. E mais que isso, é a gente focar mais na mensagem, no que a gente tem pra dizer, onde é que a gente pode, sabe, colaborar aí no que a gente diz, mas nesse caso é engraçado. Eu acho que é a coexistência de todas essas possibilidades é o que me faz feliz, que me impulsiona. Que dica que você daria para uma pessoa que se inspira em você, que quer entrar no mercado de moda, quer fazer a diferença, quer mostrar o seu talento? Que dica? Minha dica é: se inspire em você mesmo. Olha que delícia. Mas claro, se inspire em outros também. Se inspire em pessoas que você acha legítimas. E só de saber que se alguém tá ouvindo que de alguma forma meu trabalho pode inspirar em algum momento alguém, isso pra mim é maravilhoso, por exemplo. É uma coisa que me comove, me motiva e Te inspira. Me inspira. Mas eu digo isso, assim, é preciso apostar em você. E o apostar em você, ele vem muito mais sobre as respostas de quem você é. Sobre aquilo que você escolhe ser, sobre aquilo que você não escolheu ser. Se você foi te dado e que você tem que lidar. O bom e o ruim, sabe? A reflexão. Assim, tipo, o que você vem. Vai ser sempre algo que conversa muito com quem você de fato é. Mas eu acho que a gente está num momento de mudança do empreendedorismo. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente vive um momento de milhões de recessões e dificuldades, de muito dinheiro concentrado na mão de poucos, e de, não sei, a gente também vive um momento de novas estruturações, sabe? De mercado, de vida, de mundo. Então, aposte em você, não tenha medo de romper com as estruturas vigentes e vai fundo. Acho que é isso que eu diria. Pra finalizar, você já pensou em desistir em algum momento? Desistir de viver. Eu não desisti em momento algum, não. A gente... Não foi uma dificuldade que te Não, desanimou? são momentos em que a gente recua, que a gente também tem que saber, né? A gente não entende o que é a vitória se a gente não souber o que é perder, né? A gente não entende o que é ser feliz se a gente não sofrer, né? A vida não é uma experiência, né, da poliana. Apesar de que eu sou super poliana, super otimista, tá? Eu sou em várias coisas. Tento fazer com que isso não seja uma positividade tóxica. É uma positividade que ela é... É importante a gente questionar a positividade tóxica, né? A gente não é o polianismo, mas assim, de como é importante a gente poder se amar, mas nunca pensei em desistir, não. E desistir, pra mim, é desistir de viver da vida, das pessoas, do porquê que a gente tá aqui. E apesar de toda essa treta que é estar aqui, viver, tá? Continua, amor! A gente continua, querida, exatamente. Você ilumina onde você passa. Ai, Dudu, Obrigado, te amo, amor, obrigada, te de amo. paixão. Obrigado de paixão. tanto, de poder estar aqui, de me sentir na cadeira de casa, ou numa passarela, dando um pivô ao mesmo tempo. Numa foto. Ou no Parintins, com a gente juntos. Obrigado por tanto, pela conversa deliciosa, pelo calor, pela hospitalidade, viu? Você conversa com o pessoal na rede social? Sim, claro. Bota a rede social, então. Mas então, por favor, vão lá, me sigam, compartilhem tudo que vocês pensam lá no meu @Dudu Bertolini, com THII no final, tá? Escrito aqui também. No Instagram e no TikTok, tá bom? E a gente no Instagram, @closecerto_podcast. No YouTube aqui tem que ativar o sininho, porque somos uma princesinha, sininha. E no Spotify, Close Certo com Jenny. Obrigada! Viva!